Jaiva Dharma, capítulo 1. Dentro deste mundo, a ilha de Jambudvipa é a mais exaltada. Em Jambudvipa, a terra de Bharatavarsha é eminente, e em Bharatavarsha, o lugar mais elevado é Gaudabhumi. Em Gaudabhumi, a região das 9 ilhas de Sri Navadvipa Mandala é supremamente destacada. E na margem oriental do rio Bhagirati, numa área de Sri Navadvipa Mandala, está situado um eterno e belo vilarejo chamado Sri Godruma. Em épocas remotas, muitos praticantes resolutos de bhajana viviam nos diversos recantos de Sri Godruma. Foi aqui que Sri Shorabi, uma vaca de origem divina, outrora adorou o Senhor Supremo Bhagavan Sri Gaurachandra em seu próprio kunja, um bosque coberto com flagrantes trepadeiras floridas. A pequena distância desse kunja está Pradyumna Kunja. Ali, Shri Premadasa Paramahansa Babaji, um discípulo Shiksha de Pradyumna Brahmachari, o melhor entre os associados de Sri Gaurachandra, vivia em um kutira, cabana, coberto com plantas trepadeiras e densas folhagens, e passava seu tempo constantemente imerso no êxtase divino de bhajana. Shri Premadasa Babaji era um refinado erudito e completamente versado em todas as conclusões dos Shastras. Ele abrigou-se com plena convicção na floresta de Sri Godruma, sabendo que, em essência, ela não é diferença de Sri Nandagrama. E como rotina diária, Babaji Maharaj cantava 200.000 santos nomes e oferecia centenas de reverências a todos os Vaishnavas. Para manter sua vida, ele aceitava esmolas nas casas dos pastores de vacas. E sempre que encontrava um tempo livre, ele passava esse tempo não em conversa inútil, mas lendo o livro Shri Prema Vivarta de Shri Jagannananda, um associado confidencial de Shri Gaurasundara. Nestas ocasiões, os Vaishnavas das redondezas reuniam-se e ouviam com grande devoção enquanto Babaji lia com os olhos cheios de lágrimas. E porque eles não viriam ouvi-lo, esse tratado divino, Prema Vivarta, está repleto de todas as conclusões de Rasa, a essência flúdica e condensada das emoções transcendentais integradas. Além disso, eles eram inundados pelas ondas da doce voz ressonante de Babaji, os quais, como uma chuva de néctar, extinguia de seus corações o fogo venenoso da sensualidade. Certa tarde, ao completar seu canto regular de Sri Harinama, Babaji Mahashaya sentou-se para ler o Shri Prema Vivarta em um sombreado bosque de flores Madhavi e Jasmim. Mergulhou num oceano de emoções transcendentais. Naquele instante, um mendicante da ordem da vida renunciada aproximou-se dele, prostrou-se aos seus pés e ofereceu-lhe reverências por um longo tempo. A princípio, Babaji Mahashaya permaneceu absorto em seu êxtase de bem-aventurança transcendental. Porém, logo após recobrar a sua consciência externa, ele viu o Mahatma Sannyasi deitado diante dele. Considerando-se mais desprezível e insignificante que uma folha de grama, Babaji caiu diante do Sannyasi e começou a chorar, exclamando: "Ó Chaitanya Nityananda, por favor, seja misericordioso com este caído e miserável." Sannyasi Thakur então disse: "Prabhu, sou extremamente vil e desprovido. Por que zomba de mim dessa maneira?" O Sannyasi adiantou-se e tocou os pés de Babaji Mahashaya, colocando a poeira sobre sua cabeça. Sentou-se diante dele. Babaji Mahashaya ofereceu-lhe um assento de caule de bananeira e também sentou-se ao lado dele e falou com a voz embargada de amor: "Prabhu, que serviço posso esta pessoa, pode essa insignificante pessoa lhe oferecer?" O Sannyasi deixou de lado seu camandalo, pote de mendicância, e com as mãos postas começou a falar: "Ó mestre, sou muito desafortunado.
Eu passei meu tempo em casa e outros lugares sagrados, debatendo as conclusões analíticas dos textos religiosos, tais como Sankhya, Patanjala, Nyaya, Vaisesika, Purvanimamsa e Uttaramimamsa, e estudando exaustivamente os Upanishads e os demais Vedanta Shastras. Cerca de 12 anos atrás, aceitei a ordem de vida renunciada de Sri Satchitananda Saraswati. Com a bastão de ordem de vida renunciada, viajei por todos os lugares sagrados da Índia. Onde quer que chegasse, permanecia na associação de sannyas, seguidores da doutrina de Sri Shankara. No devido curso do tempo, ultrapassei os 3 primeiros estágios de ordem renunciada: Kutikata, Bahudaka e Ransa, e alcancei o elevado estágio de Paramahansa, no qual permaneci por algum tempo. Em Varanasi, adotei o voto de silêncio e fui fiel às declarações que Sri Shankaracharya afirmou serem Mahavakya, principais axiomas dos Vedas. Aham Brahmasmi Pragyana Brahma e Tattvamasi. Contudo, a felicidade e a satisfação espiritual que eu esperava encontrar não aconteceram. Um dia, vi um sadhu Vaishnava cantando aos passatempos de Shri Hari em voz alta. Abri meus olhos e vi que ele havia se banhado numa corrente de lágrimas, e em seu transe estático, todos os pelos de seu corpo ficaram arrepiados. Ele estava cantando os nomes de Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, com a voz embargada. Seus pés deslizavam de tal maneira que ele caía no chão enquanto dançava repetidas vezes. Quando o avistei, ouvi a sua canção, meu coração ficou tomado com um êxtase indescritível. Embora aquela experiência mística fosse tão irresistível, não lhe dirigi nenhuma palavra, só para proteger meu status de Paramahansa. Ai de mim! Que vergonha essa minha classe e posição social! Que destino maldito! Não sei porquê, mas desde aquele dia meu coração sente-se atraído pelos pés de lótus de Shri Krishna. Pouco tempo depois, tive um desejo ardente de encontrar aquele sadhu Vaishnava novamente, porém não pude encontrá-lo em nenhuma parte. Eu nunca tinha antes experimentado algo com a bem-aventurança imaculada que sentia ao vê-lo e ao ouvir os santos nomes que emanava de sua boca. Depois de refletir bastante, concluí que abrigar-me aos pés do lótus dos Vaishnavas seria o benefício máximo para mim. Deixei casa e fui para a bela terra sagrada de Shri Vrindavana Dhama. Lá vi muitos Vaishnavas recitando os nomes de Shri Rupa, Sanatana e Jiva Goswami num humor de grande lamentação. Em êxtase, eles meditavam nos passatempos de Shri Radha Krishna e rolavam pelo chão, cantando o nome de Shri Navadvipa. Quando ouvi isso, uma avidez para ver o belo Dhamma sagrado de Navadvipa despertou dentro de mim. Circungirei pelos 168 milhas quadradas de Shivrajadama e estou poucos dias em Simayapur. Aqui ouvi sobre as suas glórias, e então vim hoje aceitar o abrigo dos seus pés de lótus. Por favor, satisfaça a aspiração da minha vida e faça deste servo um objeto de sua misericórdia. Paramahansa Babaji Mahashaya colocou uma folha de grama entre os dentes e chorou. E chorando, ele diz: "Oh, Sannyas Thakur, sou absolutamente insignificante. Tenho passado minha vida inutilmente enchendo meu estômago, dormindo e ocupado em conversas fúteis. É verdade que me estabeleci aqui, neste lugar sagrado, onde Shri Krishna Chaitanya realizou seus passatempos. Porém, sinto-me incapaz de saborear isso que é conhecido como Krishna Prema. Enquanto isso, os dias passam voando. Você é tão afortunado que, pelo simples fato de ter visto um Vaishnava por um instante, saboreou este amor divino, recebeu a misericórdia de Krishna Chaitanya. Ficarei muito grato se por um momento você gentilmente lembrar deste miserável caído." Oi. Tá na internet a foto do bar onde fiz a chacina.
Ela falou que já estava na televisão já. Eu estou vendo aqui no UOL. É. É na rua de baixo. Quase onde eu mostrei para você que o policial arrancou o cara dentro de casa e deu bala. Depois a gente vê. Deixa eu gravar aqui, peraí. Você é tão afortunado que, pelo simples fato de ver um Vaishnava por um instante, você saboreou esse amor divino e recebeu a misericórdia de Krishna Chaitanya Deva. Ficarei muito grato se por um momento você gentilmente lembrar deste miserável caído. Quando estiver saboreando esse prêmio, então minha vida será bem-sucedida. Dizendo isso, Babaji abraçou o sannyasi e banhou-o com as suas lágrimas. Assim que o sannyasi Maharaj tocou o corpo do Vaishnava, experimentou uma bem-aventurança sem limites e em seu coração. Enquanto ele chorava, começou a dançar e então pôs-se a cantar. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Premadasa Guru Jaya Bhajanandana. Todas as glórias de Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda, todas as glórias ao meu divino mestre Premadasa e a bem-aventurança de Bhajana. Premadasa, Babaji e Sannyasi Maharaj dançaram e executaram Kirtan por um longo tempo. Quando eles pararam, falaram juntos sobre muitos assuntos. Finalmente, Premadasa disse muito humildemente: Ó Mahatma, bondosamente permaneça aqui por alguns dias em Pradyumna Kunja para purificar-me. O sannyasi disse: Ofereço meu corpo a seus pés de lótus, porque você fala apenas em alguns dias. Minha prece é que eu possa servi-lo até eu abandonar este corpo. Sannyasi Thakur era um erudito em todos os sastras. Ele sabia bem que se alguém permanecesse na residência do Guru, naturalmente receberia as instruções dele. Então ele aceitou aquele bosque como sua residência, com grande deleite. Após alguns dias, Paramahansa Babaji disse ao elevado sannyasi: Ó Mahatma, Sri Pradyumna Brahmachari misericordiosamente me deu abrigo aos seus pés de lótus. Atualmente ele mora no vilarejo de Sri Devapali, nos arredores de Navadvip, onde ele está absorto na adoração do Sri Nrsimhadeva. Hoje, após coletar doações, iremos lá ter o darshana de seus pés de lótus. Sannyasi Thakur respondeu: Eu vou segui-lo a todas as instruções que você me der. Depois de 2 horas, eles cruzaram o rio Alakananda e chegaram a Sri Devapali. Eles também cruzaram o rio Suryatila e tiveram darshana dos pés de lótus do associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Pradyumna Brahmachari, que estava no templo de Sri Nrsimhadeva. De longe, Paramahansa Babaji caiu no chão e ofereceu prostradas referências a seu Guru. Então, Pradyumna Brahmachari saiu do templo com o coração derretido pela afeição por seu discípulo. Erguendo Paramahansa Babaji em ambas as mãos e abraçando muito amorosamente, ele indagou sobre seu bem-estar. Depois de conversarem sobre Bhajana por algum tempo, Paramahansa Babaji apresentou o Sannyasi Thakur ao seu Guru. Brahmachari Thakur disse com todo respeito: Meu querido irmão, você tem um guru que é o mais qualificado. Você deve estudar o livro Prema Vivarta sob a guia de Premadasa. Kiba Vripa Kriba Nyasi Sudra Kene Manaya Jai Krishna Tattvaveta Seguru Raya. Seja um Brahmana, um sannyasi ou um Shudra, se ele é completamente versado em todas as verdades a respeito do conhecimento transcendental de Sri Krishna, ele pode tornar-se um Guru. Sannyasi Thakur humildemente ofereceu reverência aos pés de lótus do seu Param Gurudev e disse: Prabhu, o senhor é um associado de Sri Chaitanya Deva somente por seu olhar misericordioso. Você pode purificar centenas de sannyasis arrogantes como eu. Por favor, conceda-me a sua misericórdia. Sannyasi Thakur não tinha experiência prévia do comportamento mútuo entre os Vaishnavas. Contudo, ele aceitou o procedimento que observou entre seu Guru e Paramaguru, como o Sadachara, etiqueta apropriada, que ele próprio deveria seguir. Daquele dia em diante, ele comportou-se de acordo com a direção do seu próprio Guru, sem nenhum traço de duplicidade.
Quando a Arati Danuti havia acabado e o Guru e o Shishya discípulo voltaram, o Guru e o Shishya voltaram para Shigodruma. Após poucos dias de residência no Kunja, Sannyasi Thakur ficou desejoso de fazer perguntas sobre as verdades espirituais a Paramahansa Babaji. Agora o sannyasi já tinha adotado a conduta de um Vaishnava, menos suas vestes externas. Durante seu treinamento prévio, Sannyasi Thakur desenvolveu qualidades tais como completo controle de sua mente, sentidos, e tornou-se firmemente estabelecido na concepção impessoal do Absoluto Todo-Penetrante, Brahmanista. Além disso, ele agora tinha adquirido uma fé inabalável nos passatempos transcendentais de Parabrahma Krishna, e também com uma profunda humildade. Certa manhã, ao romper da aurora, após fazer as suas abluções, Paramahansa sentou-se no bosque Madhavi para cantar Harinama em sua Tulasi Mala. Naquele momento, no Santa Lila, passatempos antes do amanhecer, de Shri Radha e Krishna Jugala, gradualmente manifestaram-se dentro do seu coração. Como aquele era o momento em que Sri Radha e Krishna se separavam um da companhia do outro, deixando o Kunja para retornar para seus respectivos lares, Paramahansa Babaji sentiu-se uma grande angústia de separação, e lágrimas de amor verteram continuamente dos seus olhos. Absorto em meditação nesse passatempo, em sua forma espiritual perfeita, ele estava internamente ocupado no serviço apropriado daquele período do dia. Assim, ele perdeu toda a consciência do seu corpo físico. Sannyasi Thakur ficou cativado pelo estado do Babaji e sentou-se perto dele, observando seu Satvikabhavas, sintoma de êxtase mental. De repente, Paramahansa Babaji disse: "Ó Shaki, silencie Kakati, a macaquinha de Shrimati Radhika. Imediatamente, nesse caso contrário, ela irá despertar Radha Govinda de seu sono de prazer divino, e Lalita Shakti não vai gostar e irá repreender-me. Olha ali, a Manga Manjari está indicando para você fazer isso. Você era Mana Manjari e este é o seu serviço designado. Esteja atenta sobre isso." Após dizer essas palavras, Paramahansa Babaji caiu inconsciente. A partir deste momento, Sannyasi Maharaj, ao familiarizar-se com a sua identidade espiritual e serviço, passou a ocupar-se adequadamente. Assim o dia amanheceu e a luz da manhã espalhava seu brilho ao leste. Os pássaros começaram a gorjear melodiosamente em todas as direções e uma brisa suave soprava. A extraordinária beleza do bosque Madhavi de Pradyumna Kunja, iluminado pelos raios carmesis do sol nascente, era indescritível. Paramahansa Babaji estava sentado num assento de caule de bananeira e, gradualmente a recobrar sua consciência externa, começou a cantar Shrinama em suas contas. Sannyasi Thakur então ofereceu reverências prostradas aos pés gelosos de Babaji e sentou-se próximo dele com suas mãos postas e falou com grande humildade: "Prabhu, ó mestre, essa alma necessitada deseja submeter-lhe uma pergunta. Por favor, responda-me e pacifique meu coração angustiado. E se for de seu agrado, faça com que o meu coração, o qual está ressecado pelo fogo de Brahmagyana, conhecimento visando o absoluto impessoal, desprovido de forma, qualidade e atividade, seja mudado por Vrajarasa." Babaji respondeu: "Você é um candidato qualificado. Qualquer pergunta que você fizer, responderei de acordo com a minha habilidade." Sannyasi Thakur disse: "Prabhu, por um longo tempo eu tenho ouvido sobre a superioridade de Dharma. Em várias ocasiões eu perguntei para muitas pessoas o que é Dharma, e as respostas que essas pessoas deram eram contraditórias entre si. E isto causa-me muito sofrimento. Então, por favor, diga-me,
qual é o Dharma verdadeiro e original das divas? E por que diferentes mestres explicam a natureza do Dharma de tantas formas diversas? Se o Dharma é único, por que todos os mestres eruditos não ensinaram a cultivar esse Dharma universal, o qual é exclusivo? Paramahansa Babaji meditou nos pés de lótus de Bhagavan Sri Krishna Chaitanya e começou a falar. Ó, mais afortunado, descreverei para você os princípios de Dharma tanto quanto meu conhecimento permitir. Um objeto é chamado Vasti e sua natureza eterna é conhecida como seu Nitya Dharma. A natureza surge da estrutura alimentar de um objeto, Gratama. Pelo desejo de Krishna, quando um objeto é formado, sua estrutura inerente possui uma natureza particular com um fator concomitante e eterno. Essa natureza é o Nitya Dharma do objeto. A natureza de um determinado objeto torna-se alterada ou distorcida quando uma mudança ocorre nele, seja por força das circunstâncias ou devido ao contato com os outros objetos. Com o passar do tempo, essa natureza distorcida torna-se predominante e parece ser permanente, como se ela fosse a natureza eterna desse objeto. Essa natureza distorcida não é Svabhava, natureza verdadeira. Ela é chamada Misarga, a qual é adquirida através do longo tempo da associação. Este Misarga ocupa o lugar da natureza verdadeira e passa a se identificar como se fosse Svabhava. Por exemplo, a água é um objeto e o seu Svabhava é a liquidez. Quando, devido a certas circunstâncias, a água se transforma em gelo e solidifica, essa natureza adquirida de solidez ocupa o lugar de sua natureza inerente. Na realidade, essa natureza adquirida não é eterna, ao contrário, é ocasional e temporária. Surge em decorrência de alguma causa. Quando o efeito dessa causa termina, essa natureza adquirida desaparece automaticamente. Entretanto, o Svabhava é eterno. Mesmo ao tornar-se distorcido, ele ainda assim permanece inesperadamente conectado ao seu objeto. Esta natureza original certamente irá tornar-se evidente outra vez quando o tempo e as circunstâncias apropriadas surgirem. O Svabhava de um objeto é o seu Nitya Dharma, função eterna, ao passo que sua natureza adquirida é o seu Naimitika Dharma, função temporária. Aqueles que têm conhecimento verdadeiro dos objetos, Vastu Jnana, podem saber a diferença entre a função eterna e a temporária, ao passo que quem carece desse conhecimento considera a natureza adquirida como sendo a natureza verdadeira. Em consequência disso, eles confundem o Dharma temporário com o Dharma eterno. O que é chamado vasto, objeto, e o que significa Svabhava, natureza inerte? Perguntou Sannyasi Thakur. Paramahansa Babaji disse: a palavra vasto deriva da raiz verbal sânscrita vais, que quer dizer existir ou residir. Esta raiz verbal torna-se um substantivo quando o sufixo tu é acrescentado. Logo, significa aquilo que tem existência ou que é auto-evidente. Há dois tipos de vasto, vastava e avastava. A expressão substância verdadeiramente permanente, vastava, vasto, refere-se àquilo que está estabelecido na transcendência. Os objetos temporários, avastava, vasto, são objetos sólidos, dravya, qualidades, gunas e assim por diante. Objetos reais têm existência eterna. Os objetos reais têm apenas uma existência aparente, a qual é vista algumas vezes como real e outras como irreal. É dito no Srimad Bhagavatam: Vijam vastavam natra vastu shivadam. Somente uma substância verdadeira, permanente, a qual está relacionada com a suprema verdade absoluta, é que traz a preciosidade suprema, é digna de ser conhecida. Está claramente afirmado nesta declaração que a única substância verdadeira é aquela que tem relação com a transcendência suprema. Shri Bhagavan
é a única entidade real, Vastava Vastu. A entidade viva, Jiva, é uma parte distinta ou individual dessa entidade, ao passo que Maya, a potência geradora da ilusão, é a energia daquela entidade. Portanto, a palavra Vastu refere-se a 3 princípios fundamentais, Bhagavan, Jivam e Maya. O conhecimento do interrelacionamento entre 3 princípios é afirmado a ser o conhecimento puro, Shuddha Jnana. Existem inúmeras representações aparentes desses 3 tipos. Todas elas são consideradas Vastu, substâncias reais. A qualificação deste fenômeno em diversas categorias, tais como Dravya, objeto e Guna, qualidade, adotada pela escola Vaisesika de filosofia, é uma simples deliberação sobre a natureza de Avasta Vastu, objetos temporários. A característica especial, Vishesha Guna, de qualquer substância verdadeira, permanente, é a sua natureza real. A Jiva é uma entidade viva real e sua qualidade característica eterna é sua natureza verdadeira. Sannyas Maharaj disse: Prabhu, quero entender claramente esse tópico. Babaji Maharaj respondeu: Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami, que foi o recipiente da misericórdia Siddhi Nityananda Prabhu, mostrou-me no manuscrito que escreveu com suas próprias mãos. Sriman Mahaprabhu instruiu-nos sobre o assunto no livro chamado Shri Chaitanya Charitamrita Madhya 2018, como segue: Diviraj Svaruparahoya Krishnera Nityadas Krishnera Tatasta Sakti Beda Beda Parakash. A natureza constitucional da Diva é ser uma serva eterna de Krishna. Ela é a potência marginal de Krishna, é uma manifestação simultaneamente igual e diferente dele. Krishna Buli Se Diva Nadi Bahimukha Ataeva Maya Tara Deva Deya Samsara Dukkha. Chaitanya Charitamrita Madhya 20:118. Esquecendo-se de Krishna, a Diva se preocupa com a potência externa desde tempos imemoriais. Consequentemente, a energia ilusória Maya causou-lhe toda espécie de misérias na forma da existência material. Krishna é a substância transcendental completa, Chit Vastu. Ele é frequentemente comparado ao Sol do reino espiritual e as divas são comparadas às partículas atômicas da luz do Sol. As divas são inumeráveis. Quando é dito que elas são partes individuais de Krishna, isso não significa que elas são como pedaços de pedra que formam uma montanha. Embora inumeráveis porções de Diva emanem de Krishna, ele não é diminuído nem um pouco. Por isso, assim, por esta razão, os Vedas comparam os Divas sobre um aspecto de a centelha que emana do fogo. Na realidade, nenhuma comparação adequada pode ser feita. Nenhuma comparação é totalmente apropriada. Quer como faísca emanando de um fogo ardente, partículas atômicas dos raios do sol, ou como ouro produzido por poderosas joias místicas. A verdadeira natureza diva é facilmente revelada no coração, mas só quando a concepção mundana dessas comparações são abandonadas é que se pode entendê-las. Krishna é substância espiritual infinita, Brihat Chitta Vastu, enquanto que as divas são substâncias espirituais infinitesimais, Anu Chitta Vastu. A igualdade de Krishna e as divas situa-se na natureza espiritual de ambos, Chitta Dharma. Porém, eles são sem sombra de dúvida também diferentes em virtude de sua natureza completa e incompleta, respectivamente. Krishna é o Senhor eterno das divas e as divas são servas eternas de Krishna. Este interrelacionamento é natural. Krishna é aquele que atrai e as divas são atraídas. Krishna é o controlador supremo e as divas são controladas. Krishna é o observador e as divas são observadas. Krishna é o todo completo e as divas pobres e insignificantes. Krishna é possuidor de todas as potências e as dívidas são desprovidas de potência. Portanto, Svabhava, ou Dharma eterno da diva, é Krishna Dasya, serviço eterno e obediência a Krishna.
Krishna é dotado de potências ilimitadas. Sua potência completa, Purna Shakti, é percebida na manifestação do mundo espiritual, Chit Jagati. De modo semelhante, sua Tatastha Shakti, ou potência marginal, é observada na manifestação das divas. A potência especial, conhecida como Tatastha Shakti, age para construir o mundo finito, a Purna Jagat. A ação da potência marginal é criar as entidades vivas, vasto. É criar a entidade, vasto, que existe entre os objetos animados, Chit vasto, e objetos inanimados, Achit vasto, a qual pode manter um relacionamento tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo material. As entidades puramente transcendentais são, por natureza, o oposto dos objetos inanimados, e por isso não têm nenhuma conexão com eles. Embora seja uma partícula espiritual animada, a diva é capaz de se relacionar com a matéria inanimada por causa da influência de Aisik Shakti, uma potência divina, conhecida como Tatastha Shakti. A região limítrofe entre a terra e a água de um rio é conhecida como Tata, ou margem. Esta Tata pode ser considerada como sendo ambas água e terra. Em outras palavras, ele situa-se em ambas. A divina Aisik Shakti, que está situada na fronteira, preserva as propriedades tanto da terra quanto da água, como se fosse a mesma entidade existencial. A natureza da diva é espiritual, mas ainda assim, quando sua composição é tal que ela pode ser controlada pelo Jada Dharma, a natureza inerte. A natureza da diva é espiritual, mas ainda assim sua composição é tal que ela pode ser controlada por Jada Dharma, a natureza inerte. Portanto, a Bada Diva, alma condicionada, não está completamente além do vínculo com a matéria, ao contrário das divas no domínio espiritual. Não obstante, por causa de sua natureza espiritual animada, ela é distinta da matéria inerte, uma vez que a diva é por natureza diferente. Tanto as entidades puramente espirituais quanto da matéria inerte, ela é classificada como um princípio separado. Logo, deve-se aceitar a distinção eterna entre Bhagavan e a diva. Bhagavan é o regente supremo de Maya, sua potência externa que cria ilusão, o qual está sob pleno controle dele. Por outro lado, pode ser que, em determinadas circunstâncias, a diva seja controlada por Maya, pois esta está sujeita à sua influência. Por conseguinte, estes três princípios, Bhagavan, Diva e Maya, são reais, Paramartika Satya, e eternos. Destes três, Bhagavan é o princípio eterno supremo, sendo a base dos outros dois. A seguinte afirmação da Shri Katha Upanishad confirma isso. Nicho Nicham Chetanas Chetananam. Ele é eterno, ele é o eterno supremo entre todos os eternos. É o ser senciente, fundamental entre todos os seres sencientes. A diva é, por natureza, tanto serva eterna de Krishna como a representação de sua potência marginal. E isto demonstra que a diva é distinta de Bhagavan, porém, ao mesmo tempo, ela não é separada dele. Logo, ela é uma manifestação que é tanto diferente como não diferente. Beda Beda Tattva Prakash. A diva está sujeita ao domínio de Maya, enquanto que Bhagavan é o controlador de Maya. Aqui demonstra claramente a diferença eterna entre a diva e Bhagavan. Por outro lado, a diva, assim como o Bhagavan, é uma entidade transcendental, Chit vasto, por sua natureza constitucional. Além disso, a diva é uma potência especial de Bhagavan. Aqui demonstra a eterna não diferença entre os dois, onde a diferença e não diferença eterna se encontram ao mesmo tempo. A diferença eterna prevalece. O Nitya Dharma da diva é servidão a Krishna. Quando ela se esquece disso, fica sujeita à tirania de Maya. E, a partir deste exato momento, ela desvia de Krishna. A queda da diva não ocorre dentro do contexto do tempo material.
Segundo esse fato, usam-se as palavras Anandi e Barhi Mukha, os quais significam que a diva foi desviada desde tempos imemoriais. A partir do momento do desvio da diva e seu ingresso em Maya, seu Nitya Dharma fica pervertido. Portanto, pelo contato com Maya, a diva desenvolve Misarga, uma natureza adquirida, que assim facilita-lhe a mostrar suas funções e disposições temporárias, conhecido como Naimitika Dharma. O Nitya Dharma, função eterna, é o único, indivisível e perfeito em qualquer situação. Porém, o Naimitika Dharma, função temporária, assume várias formas, diferentes de acordo com as diferentes circunstâncias e quando descrito por pessoas de opiniões diferentes, divergentes. Dizendo assim, Paramahansa Babaji parou e começou a cantar Sri Harinama Japa. Após ouvir essa explicação das verdades espirituais, Sannyasi Thakur ofereceu prostradas reverências e disse: Prabhu, hoje refletirei sobre todos esses assuntos. Amanhã apresentarei aos seus pés de lótus qualquer pergunta que possa aparecer. Assim termina o primeiro capítulo de Jaiva Dharma, intitulado Os Dharmas da Diva, o Eterno e o Temporário. Hari Bol.